Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis. E é com muita alegria que a gente recebe aqui o Enzo, mais uma vez aqui para palestrar a casa, e a todos aqui que vieram assistir a palestra que vai falar a respeito do papel dos amigos espirituais em nossas vidas. E antes de passar a palavra a ele, eu peguei uma mensagem aqui que está lá no livro de Emmanuel, que ficou psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Templo de Luz. E essa mensagem foi intitulada por Emmanuel de Deus te sustentará. E ela diz o seguinte: se alguém te engana e perdoa esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa no caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes desculpar os aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegue esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. Se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do que quantas já conheceres. À frente de quaisquer forças negativas, pense no bem, desculpe e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo, para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará. Que a gente possa recordar que, acima de todas as forças, Deus sempre irá nos sustentar, sempre nos dará forças novas para recomeçar, e muitas vezes utilizando desses amigos espirituais, desses amigos aqui encarnados, de todas as vozes, de todas as mãos que Ele tenha ao seu serviço. Que possamos também, assim como Ele sempre nos alcança, poder ser essas mãos para poder ajudar todos aqueles que estão à volta de nós, lembrando que Deus nos sustentará. Então vamos fazer uma breve prece. Querido bom Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti por todas as vezes que nos sustentaste nas nossas dificuldades, todas as vezes que nos deste o apoio, a energia, a força para renovar. Agradecemos a Ti pela Sua presença incessante em nossa vida. Rogamos, querido Pai, para que a cada dia mais possamos perceber essa intervenção contínua desse Teu amor infinito que nos rege a todos para se aproximar de Ti. Rogamos a Ti, querido Mestre, para que possamos ser úteis, ser as Suas mãos, a Sua voz,
a Sua presença aqui na terra, para que, servindo a Ti, possamos sentir mais a Sua presença perto de nós. Muito obrigado, que assim seja. Passo a palavra, Enzio, por favor. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus esteja conosco. Qual o papel dos amigos espirituais em nossas vidas? Essa é uma pergunta curiosa, porque só faz sentido tentar responder essa pergunta se uma outra for respondida por cada um. Senão não vai fazer muito sentido não. Vai terminar a palestra, vocês vão para casa e não vai mudar muita coisa. Se a pergunta, obviamente eu vou fazer essa pergunta. Se eu fazer ela, a resposta for sim, eu vou fazer uma outra. E se a resposta também for sim, olha, aí maravilha. Quando terminar a palestra hoje, 40, 45 minutos, você vai dizendo assim, poxa, olha, agora eu já sei e tal. Agora, se a primeira pergunta que eu fizer for não, ou se responder sim na primeira e não na segunda, a chance de você sair daqui e não mudar muita coisa é bem grande, tá certo? Porque vamos lá, qual o papel dos espíritos, dos bons espíritos, dos anjos guardiões, dos amigos espirituais? E aí a gente também tem que entender o que significam essas expressões, amigo espiritual, né? E por que eu falo isso? Porque até agora, quando a gente entende o que é que um amigo faz, os meus anjos guardiões, geralmente eles não se comportaram como amigos. Mas vamos entender isso direitinho. Então a gente tem que entender cada uma que essas expressões de fato significam. Então, a primeira pergunta que eu faço: você acredita que tem espírito do seu lado? Você tem certeza que do seu lado, em qualquer lugar que você esteja, vão ter espíritos? E por que na maioria das situações nós nos comportamos como se isso não fosse verdade? Né? Essa não é a segunda pergunta, viu, pessoal? Se nós acreditamos que de fato existem espíritos do nosso lado, então por que nós não nos comportamos levando isso em consideração? Como assim, Enzio? Muitos vão sair daqui, vão sair de carro, né? Estão de carro, vão descer aqui, vão subir do outro lado lá, vão pegar a Paraná e vão seguir para aquele lado, né? Outros dão a volta, pegam Minas Gerais e seguem para lá, né? Ou sobem lá, seguem, vão para algum lugar. E se você vai fazer isso daqui a pouco, provavelmente você faça isso durante a semana, quando você vem para cá, para o centro de Cascavel, né? E por que você não vai dirigir do mesmo jeito que você dirige durante a semana? Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar que viver em Cascavel e dirigir no centro de Cascavel por volta das 18 horas é um treino de evolução. Só que agora, se, por exemplo, você sair daqui e pegar a Paraná, você vai muito mais tranquilo, não é? Porque você sabe que não tem ninguém do seu lado. Mas 18 horas, meu amigo, você sai daqui, pega a Paraná, aí pega a Carlos Gomes, né? Ou vem lá do Neva, por exemplo, pega a Vitória, certo? Chegando ali na Carlos Gomes, pega Barão do Cerro Azul. Isso é uma coisa maravilhosa. Pega Brasil, pega Jacarezinho, atravessar para ir para o outro lado da cidade. Você quando você está numa situação dessa, você se comporta de um jeito porque você sabe que tem um monte de carro do seu lado. Então, você sabe que tem carros do seu lado. E gente muito mais nervosa, muito mais louca que você, que pode lhe trazer sérios prejuízos. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque a maioria balançou a cabeça que acredita, tem certeza que tem espírito do seu lado.
Só que você, sabendo que tem espírito do seu lado, você se comporta como se estivesse dirigindo na Paraná no domingo, meio-dia. Quando o Kardec começa a construir a doutrina espírita, ele explica o seguinte, que ele viu os fatos acontecendo, ele não acreditava em nada dessas coisas, mas ele viu os fatos acontecendo. Vendo os fatos acontecendo, ele foi investigar. Quando ele investigou e fez a demonstração dos fatos, quer dizer, é espírito. São espíritos. Quem são os espíritos? Os homens que já viveram. Não são seres sobrenaturais, são pessoas que já viveram entre a gente e que vão viver quando reencarnar. Tá, tudo bem, então ele demonstrou uma realidade. Aí ele diz, daí se extraiu uma filosofia. O que ele está dizendo? Daí se extraiu um conjunto de ideias, uma doutrina. E aí ele questiona, mas qual a finalidade disso? Na hora que você ter a demonstração que você é um ser imortal e que os seres imortais são pessoas que você conheceu, que você conviveu ou nessa vida ou nas outras, e que daqui a pouco vão vir para cá, e as que estão as que estão aqui daqui a pouco vão para lá, então você passa a ver não como duas realidades, mas como uma realidade só. E aí quais as consequências morais dessa verdade? Dessa realidade demonstrada? Daqui a pouco nós vamos morrer, o corpo vai quebrar, eu vou sair do corpo, eu vou continuar existindo, eu vou continuar vivendo uma vida diferente, não mais a vida biológica, em lugares diferentes, quando eu estiver em lugares diferentes. Mas muitos amigos nossos estão aqui nesse momento, estão aqui no centro, aqui no salão, estão ali estão ajudando o pessoal ali e tal, estão nas atividades, eles estão aqui. Aí eu tenho medo. Uma médium, um iniciante, um dia desses me perguntou, mas eu vejo os espíritos. Eu disse, o que é que tem? Tá, e o que é que eu faço com isso? São muitos. Eu disse, você já andou no centro de Cascavel, meio-dia? Cascavel é ótimo, o centro de Cascavel é uma maravilha. Já. E você vê as pessoas? Vejo. E em que isso muda o que você tem que fazer? Nada. Então, em ver os espíritos não muda nada. Ah, mas são espíritos. E daí? Quer dizer que os que têm corpo físico também não são? Vê como essas verdades que nós já sabemos, se eu não parar para pensar sobre elas, é só teoria. Só que essa teoria, pessoal, faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós temos que lidar com a partida de alguém do mundo físico, que vai agora viver só na dimensão espiritual, mesmo que esteja convivendo comigo, mas eu não vou poder mais abraçar, eu não vou poder mais beijar, se for minha esposa eu não vou poder mais namorar com ela, porque ela não tem corpo físico, eu tenho corpo físico, como é que a gente vai namorar? Não namora. Quer dizer, essas coisas não vão mais acontecer. Tá, mas como é que eu vou agora lidar com esta pessoa que não tem um corpo físico? Bom, eu vou aprender a literatura espírita, a literatura mediúnica, espírita não, mediúnica, quando bem feita, quando com as características espíritas, me ensinam, me orientam. Então, eu estou começando por isso, porque a primeira pergunta é, você acredita que tem espírito do seu lado? Sim, acredito. Tá, e o que você faz com isso? Porque eu volto, qual é o tema? Qual o papel, qual a importância, né, dos amigos espirituais na minha vida? Tá, mas se eu não levo em consideração que eu estou interagindo com eles o tempo todo e que posso interagir, qual o papel? Nenhum. Aí por isso eu vou falar 40 minutos, vocês vão sair daqui e nada vai mudar. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é a gente bater um papo, trocar aqui algumas ideias, e quando vocês saírem daqui, vocês saírem pensando assim, poxa, os meus amigos espirituais falam comigo e eu não presto atenção. Porque eu não levo em consideração a convivência com eles. Simples assim. Porque Kardec vai escrever no Livro dos Espíritos, e assim, aí a gente tem que ter um cuidado. Eu já li muita coisa falando sobre os anjos guardiões, sobre os espíritos amigos, sobre os obsessores, né? São os espíritos não tão amigos. Mas é aquilo que eu falei, os meus anjos guardiões nem sempre se comportam como meus amigos, os meus obsessores sempre se comportam como meus amigos. E eu provo. Por isso que a ideia de amigo, a gente tem que ter do que de fato isso quer dizer em doutrina espírita. Não, peraí, agora não fala, eu quero que você fale agora, eu quero entender esse negócio. Como é que o obsessor é teu amigo e teu anjo guardião não é? O amigo
ele contribui para você ser alguém melhor? E quando um obsessor está no meu pé, se esforçando para que eu não perdoe alguém, eu não estou treinando perdão? Então ele acaba sendo um instrumento para a minha evolução. O meu obsessor, sem saber, é meu amigo. E o meu anjo guardião não me livra disso. Que amigo é esse que não me livra do sofrimento? Entenderam a ideia de amigo e tudo mais? Por isso que Kardec, tendo essa concepção de que os espíritos estão ao nosso lado, nós interagimos com eles. Eu só não sei, eu só não sinto, eu só não percebo. E aí é um outro ponto. Nós passamos a vincular a ideia de interagir com os amigos, com os espíritos, simplesmente à mediunidade. Pessoal, interagir com os espíritos não significa que seja mediunidade, não. Isso não se baseia em Kardec, se baseia na opinião de pessoas. Se baseia na opinião de médiuns. Porque se os espíritos estão ao meu lado e eu estou interagindo com eles, eu estou trocando ideias com eles o tempo todo. Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos? Sim, muito mais do que de imaginais, sendo que de ordinário, quer dizer, no comum, são eles que vos dirigem. Mas eu não sinto nada. Mas quem foi que disse que para interagir com os espíritos você tem que sentir alguma coisa? A sensação é física. Pessoas, aí Kardec isso no livro dos médiuns, no item 159, é bom que é 149, 159, é 159, no livro dos espíritos é 459, no livro dos médiuns é 159. Médium, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, não está falando de sensação física. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium, ponto. Porém, por uma questão técnica, por uma questão de estudo, né, existem pessoas que têm uma capacidade de percepção. Aí sim, isso quer dizer que nem todo mundo percebe. Mas tem algumas pessoas que têm uma capacidade de percepção, e essa capacidade de percepção ela é num grau que essa interação ela pode se tornar perceptível para os outros. Então eu estou aqui conversando com o meu anjo guardião, ele diz assim, Enzo, olha, bota no papel essas ideias que a gente está conversando. Eu boto no papel. Aí é meu ou é teu? Eu disse, não, a ideia é meu, isso aqui é meu, você está só escrevendo o que eu estou dizendo, ok. Aí eu chego e publico. É meu? Não, é do espírito. Aí Kardec diz assim, vamos fazer o seguinte, todo mundo tem essa capacidade de perceber, de interagir, perceber, sentir a influência? Sim. No livro dos médiuns dizem, raros são aqueles que não sentem nada. Mas aí volta, ele não está falando de sensação física. Por quê? Porque o espírito não tem corpo físico. Então você não vai ter sensações físicas quando o espírito chega perto de você, salvo em determinadas circunstâncias. Aí não depende do espírito, depende das circunstâncias. Aí ele vai dizer, essas pessoas que conseguem estar junto com os espíritos e sentir fisicamente, é porque ela tem uma organização própria para isso. Está no capítulo 19. Tem uma organização própria. O corpo dessa pessoa foi feito para perceber os espíritos e trazer sensações físicas. Aí ele disse assim, esses nós vamos chamar de médiuns. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que separar é interagir com os espíritos é uma coisa. Receber a influência deles é uma coisa. Produzir fenômenos mediúnicos é outra. Aí é tanto que a gente chama médium no sentido lato, médium no sentido estrito. Quer dizer, médium no sentido geral, médium no sentido específico. Então, no sentido geral, todo mundo nessa sala é médium. No sentido específico, aí só aqueles que veem mesmo, que escutam, que escrevem, que falam, que o Espírito vem e fala sobre ele, que pinta, entenderam? Então a gente já começa a separar isso, para entender qual de fato é o papel dos amigos espirituais. Só que eu volto a insistir, você sabe que os Espíritos existem? Sabem. Sabe que eles estão ao teu lado? Sabem.
e como você lida com isso no seu dia a dia. Talvez o ponto mais importante da nossa fala, da nossa reflexão, não é só em relação aos espíritos superiores, aos anjos guardiões, amigos familiares. Não, é em relação a isso. É você perceber. Só que aí vou insistir no ponto. Não espere ter sensações físicas, a não ser que você seja médium no sentido estrito. E ainda tem um detalhe, tem um tipo de médium que não sente nada. E é médium. Item 182 do Livro dos Médiuns. Quem quiser no final, a gente vai ali, você anota para chegar em casa conferir. Item 182 do Livro dos Médiuns. Kardec está falando dos tipos dos níveis dos tipos de mediunidade. Mediunidade mecânica, mediunidade intuitiva, mediunidade semimecânica e no item 82, mediunidade por inspiração. O que é uma inspiração? É uma ideia. Não tem sensação. É por isso que o mecanismo que nós temos que saber se o que está na sua cabeça de fato é seu ou se é de um espírito, é perguntar, você é assim? Quantas vezes você já ficou irritado sem motivo? Você não gosta que uma pessoa faça tal coisa. A pessoa chegou na sua casa. Você não gosta quando ela faz tal coisa. Ela acabou de chegar na sua casa, você começou a ficar com raiva dela. Ela nem fez nada. É sua essa raiva? Não, você não fica com raiva dela só por causa dela. Você fica com raiva quando ela faz a coisa. Sempre foi assim. Por que agora está diferente? Da onde veio essa raiva? Ela não é sua. É de quem? Só que você tem uma justificativa. Ah, mas de repente a pessoa vai fazer, né? Ah, peraí. É aí que a gente começa a entender. E você não está sentindo fisicamente nada. Só que a pessoa deve ter gente do outro lado que não gosta dela. Não gosta dela. E nem vem o caso aqui a gente discutir, fez isso no passado, não fez, isso é secundário, né? Então quer dizer que se você de repente começou a sentir raiva da pessoa sem motivo, a raiva não é sua. Apesar de que existe dentro de você raiva, mas quando aquela pessoa faz alguma coisa. Então o que aconteceu? Possivelmente aconteceu. Alguém que acompanha, né, a fulana, o fulano, chegou na sua casa, chegou junto dela. Chegando junto dela, encontrou o que Kardec chama de simpatia em você. O que é isso? O que é simpatia? Ele gostou de você? Ele nem te conhece. Não, simpatia em O Livro dos Espíritos diz respeito à similaridade de caráter. Vocês são iguais. Por quê? Porque os dois sentem raiva por aquela pessoa. Só que ele sente pela pessoa e você sente quando ela faz alguma coisa. Mas dentro de você já existe. Existe uma raiz. Aí ele olhou e disse assim, tu também não gosta, né? Automaticamente você vai lembrar de coisas que a pessoa faz, que justifica, e ele... Aí eu paro e você, quando você está... Por isso Jesus vai trazer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Jesus traz o ensinamento para a gente, vigiai e orai. E é por isso que Santo Agostinho, na questão 919A, diz que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Porque você se conhece. Bom, tendo isso muito claro na cabeça da gente, de que nós podemos... Não, nós não podemos. Nós estamos interagindo com os espíritos o tempo inteiro. Não tem lugar onde não existam espíritos, segundo o que a própria literatura nos mostra. E até porque vão ter espíritos onde tem gente. Então, se você chegou num lugar que não tem espírito, você chegou lá, os espíritos que te acompanham chegaram. Então, agora tem. Percebem?
Então até o não tem, porque não tem ninguém. Na hora de chegar alguém vai ter. E aí, um segundo ponto muito importante nessa reflexão é a ideia de por que a gente tem medo. Para a grande maioria dos estudiosos, não só do espiritismo, mas do medo, né? Nesse tipo de circunstâncias, o medo só existe porque existe ignorância sobre aquilo. Tudo bem? Se agora você sabe que onde você está tem espíritos, os que te acompanham e os que acompanham as pessoas com qual você está interagindo, que a presença desses espíritos pode te influenciar. Veja, o exemplo que eu dei da raiva é uma questão de influência e não de sensação física. Se você tiver mediunidade no sentido estrito, no sentido específico, você pode ter outras percepções e outras sensações. Tá? Um ponto importante nessa reflexão, e olha que a gente nem começou a falar dos amigos, os bons. Porque é aquilo que eu falei, não faz muito sentido assim, os bons estão do teu lado, te ajudam. Aí você vai dizer assim, não ajudam não, porque eles não me dão um bom conselho, eles não me livram do mal, eles não fazem isso e tal. Não, a gente precisa entender como é que funciona a nossa relação com eles. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não queria pergunta casuística. Porque comigo é assim. Não, aqui é para a gente ter uma ideia geral. Alguém tem alguma pergunta? Eu gosto do bate-papo. E como é um tema que diz respeito a todos nós, é uma pergunta que ajuda na compreensão. Não um caso pessoal, tá? Fechado. Vamos lá. Então, todo mundo aqui já entendeu. Tem espíritos que te acompanham, que vão estar com você, bons, maus e tudo mais. Aí é um outro ponto. O que é o bem, o que é o mal? Em O Livro dos Espíritos, a definição de bem e o mal não tem relação com a nossa definição de bem e mal. Porque a nossa definição de bem e mal, isso a gente já conversou em outros momentos aqui, diz respeito ao que te é agradável ou desagradável. Então nós confundimos bem e mal, ou bom e ruim, com prazer e desprazer. Eu até dei o exemplo há pouco, né? Quando a gente fala os amigos e tudo mais, na perspectiva pedagógica evolutiva, os meus obsessores também são meus amigos, porque são instrumentos para a minha evolução. Só que pensa num negócio desagradável, a presença de obsessor. Então, é bom ou é ruim? É bom, porque se eu aprender com isso, eu evoluo. É agradável? Não. Então, em O Livro dos Espíritos, o bem é cumprir a lei divina. Questão 614. O bem é tudo que é conforme a lei divina. O mal é tudo que dela se afasta. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Aí isso traz a definição de felicidade e infelicidade. A felicidade é a consequência natural do cumprimento da lei. A infelicidade, a consequência natural de não cumprir a lei. Não tem nada a ver com a nossa condição de encarnado, que somos felizes quando está tudo dando certo. E se está tudo dando certo em função de crimes morais que você cometeu? Dá um exemplo, Ezio. Aquela pessoa que eu dei o exemplo chegou na sua casa que você não gosta quando ela faz tal coisa. E ela acabou de fazer e você está com raiva dela. E ela acabou de sair da sua casa e você está com raiva dela. Dizem os iogues que a raiva é a punição que você impõe a você, que você gostaria de impor ao outro, mas impõe a você mesmo. Certo? E aí a pessoa saiu e você está muito mal. Você está com raiva. Você pode ter todas as razões do mundo, não importa. Raiva continuará sendo raiva, não importa se com razão ou sem razão. Então o problema não é se você tem ou não razão. A questão é você estar com raiva. Porque você pode continuar tendo razão e não ficar com raiva. Então uma coisa não muda a outra. A gente usa a justificativa da razão, usa a razão como justificativa para ter raiva.
Aí a pessoa saiu e aconteceu uma coisa muito ruim com aquela pessoa. Sejamos honestos, pessoal. Vamos ser honestos. Você passa lá no fundo da alma a expressão assim, bem feito. Merecido. Lá no fundo da alma, nós somos espíritos inferiores, pessoal. Chico Xavier, que é um espírito de segunda ordem, está lá, tem nas biografias dele, tinha hora que ele diz assim, bem feito. Certo? Percebem? E aquilo vem uma sensação de prazer. Só que onde é que está a misericórdia? Onde é que está a compaixão? Onde é que está a benevolência, a indulgência? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quer dizer, nós estamos transgredindo a lei com prazer. Por isso que o bem e o mal, na perspectiva que a doutrina nos oferece, é diferente do bem e mal como nós usamos no dia a dia. E nós precisamos fazer essa inversão, essa releitura. Isso é que é a tal da transformação moral. É eu não ter prazer naquilo que eu sei que é transgressão da lei. Porque isso só mostra a minha inferioridade. Nós estamos aqui num processo evolutivo. É por isso que os espíritos superiores não compartilham conosco desses momentos. É por isso que os espíritos superiores não vão nos ajudar, nos estimular, nos inspirar, nos intuir para qualquer que seja a atitude que seja a transgressão da lei. E volto a insistir, não importa se você tem razão ou não. Aí a gente começa a entender qual é de fato o papel desses seres. Desses seres em especial. Porque aí Kardec, a partir da questão 484, essa eu quero conferir. Deixa eu conferir aqui. Aqui é ótimo, bota aqui o número. Aqui. A partir da questão 484, ele trata especificamente desse assunto. Por quê? Porque interagir com os espíritos vai acontecer. Mas nesse caso em especial, aí tem algumas particularidades. Aí ele traz algumas questões para isso. Da questão 484 até a questão 488A, ele fala no geral. Os espíritos têm afeições e desafeições por nós? Tem gente que, estando no chamado mundo espiritual, porque também nós estamos no mundo espiritual, isso é uma verdade, é porque nós não percebemos ele, mas nós estamos. O mundo espiritual não é o outro lado, não é do lado de lá, não é lá, é aqui, pessoal. Os espíritos estão aqui. A diferença é que nós temos corpo físico e eles não têm. Por isso, o corpo físico limita a percebermos eles. Os médiuns, os sensitivos, conseguem perceber, ver vocês e ver os espíritos. Então, é um mundo só. Tá? A diferença é, um tem corpo físico, outro não tem. Só isso. Isso dá uma mudada na vida da gente quando a gente começa a entender. Porque eu sei que as pessoas que eu amo estão aqui em casa, estão aqui no centro. Eu só não vejo mais porque não tem a mediunidade, mas estão aqui. E elas vão me abraçar de jeitos diferentes, vão tocar, falar comigo de jeitos diferentes. E eu vou entendendo como é que isso funciona. Isso traz um consolo, isso traz uma serenidade para a vida da gente. Eu tenho 3 filhos, tenho uma neta, ainda meu pai e minha mãe ainda estão encarnados, e eu não tenho como abraçá-los, eu até brinco, eu morri. Mas eu vejo eles, eu falo com eles, por meios materiais, porque ainda estou encarnado. Do mesmo jeito, existem meios de interagir com as pessoas que nós convivemos, que têm relação nesta encarnação e nas outras. E aí, nessas questões de 484 a 488, ele vai perguntar, o tema é afeição dos espíritos por certas pessoas. E o que faz com que os espíritos tenham afeições por a gente? A primeira pergunta, 488, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Quem eles preferem? Quem os espíritos gostam? A resposta é fantástica.
Aí volto a insistir. Quando fala do bem e do mal, é conforme a lei divina. Não tem a ver com o que eu gosto ou o que eu não gosto. Não tem a ver com o que você tem razão ou não tem razão. Vamos lembrar o ensino do Cristo. 100 ovelhas. Qual é a ovelha que ele vai estar mais perto? A mais perdida. Lembram disso? Não a que tem razão. Porque que ele tem razão não precisa mais do Cristo. Já se resolveu com a própria razão. Olha só. Os espíritos bons, quer dizer, aqueles que cumprem a lei divina, os espíritos da segunda ordem e tudo mais, né, ou pelo menos estão mais à frente da gente, simpatizam. O que é simpatizar? Lembra? Tem a ver, não é com gostar do outro, tem a ver com ter as mesmas características morais, ter o mesmo caráter. Então, simpatizar em O Livro dos Espíritos não tem a ver com gostar, tem a ver com sermos iguais, ou pelo menos estarmos nos esforçando para ser. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorarem. Então, quando você está ali se esforçando em ser melhor, quais são os espíritos que estão te influenciando? Com quem você consegue trocar ideias? Com os bons. E os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos. Alguém aqui da área do direito? O que é vício em direito? É difícil explicar assim de forma leiga, mas é algo que pode anular o processo. A tortura para conseguir uma profissão pode ser É um erro, é um defeito, é uma falha. É uma coisa que não devia ser feita. É uma testemunha que foi ouvido por uma parte e não foi ouvido pela outra. Você é criminalista? No direito, por exemplo, direito do consumidor, quando você compra um produto e ele veio com defeito e você precisa entrar com processo judicial, o advogado vai colocar lá, solicita-se a troca tal, porque ele veio viciado. Defeito, veio com falha, não funciona como deveria, não funciona como deveria. A gente chama no CLC de vício redibitório, um vício oculto. Exatamente. Então, a ideia do vicioso aqui, pessoal, que aí você pode dizer assim, mas eu não tenho vício nenhum. Se tem falha moral, o que é uma falha moral? Moral, regra de bem proceder, questão 629 do Livro dos Espíritos. Na doutrina espírita, Kardec não trouxe uma moral nova, ele deixa isso claro. Ele adota como regra, como moral para a doutrina espírita, a moral do Cristo. Então, as regras de bem proceder que o Cristo estabeleceu são as regras de bem proceder do espírita. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em ser melhor. Isto é, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em aplicar as regras de bem proceder que o Cristo disse. Todas elas. Esse é o cara que está buscando isso. Então, aquele que busca acertar, quer dizer, o que é acertar? Fazer como Jesus fez, fazer como Jesus ensinou, fazer como ele explicou. É só isso, pessoal. É para isso que nós estamos encarnados. Por isso tem um monte de gente que entra na tua vida para pisar no teus calos. Para quê? Para que você possa aplicar a moral do Cristo. Senão não tem como aplicar. É por isso que eu sempre brinco. Deus não erra. Porque Ele vai buscar no 18º dos infernos a pessoa que sabe pisar no teu calo com classe. Não é outra pessoa, aquela é a pessoa certa. Quantas pessoas já passaram na sua vida e não conseguiram te incomodar como aquela? É que deu trabalho, mas Deus foi achar, foi buscar. E chegou, você não tem controle, chegou. Para quê? Para que você possa trabalhar os seus vícios, quer dizer, as suas falhas, os seus defeitos. Então não é por acaso. E você se livrou da pessoa... 6 meses depois você se apaixonou por outra, que 6 meses depois estava com as mesmas características. Não tem como escapar. Deus nos ama tanto que vai buscar outro, vai buscar outra, certo? Você muda de trabalho, chega lá, o chefe é uma maravilha, todo mundo fala bem. 3 meses depois, você vê que tem os mesmos defeitos.
Porque você precisa daquilo para exercitar essa moral cristã, que é da indulgência, benevolência, perdão. E aí, os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos, que é a ideia da simpatia. Aquele pessoal chama de sintonia. Pessoal, sintonia não tem a ver com faixa vibratória. Faixa vibratória tem a ver com um rádio, uma TV, um controle remoto, certo? Aqui, ó, o celular deve ser 4G. Então, daqui a pouco, se implantar o sinal de 5G da internet e tirar o 4G, esse aqui não conecta mais. Quer dizer, saiu da faixa, da frequência vibratória da internet. Então, isso é isso. Eu tenho um corpo, eu não tenho um equipamento eletrônico. Então, sintonia, simpatia, a ideia de faixa e tal, são ilustrações que André Luiz usa para ajudar a gente a entender. É pedagógico. Ok? Se quer sintonizar com os bons espíritos, é conduta, é moral, é quem de fato você é. E não é a aparência. Exemplo muito básico, muito simples. Se você pegar todo o Novo Testamento e pegar todos os ensinos de Jesus, só teve duas coisas, que uma ele ensinou e outra ele demonstrou, que não tem no Antigo Testamento. Não pelo menos daquele jeito, tá? A primeira delas é a fraternidade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então o romano é irmão do judeu. Só que o romano é o senhor, o judeu é escravo. Socialmente falando, papéis diferentes. Espiritualmente falando, papéis iguais. Então isso é fraternidade. E olhar para o outro e entender o outro é compreensão. É uma das principais características da fraternidade. Jesus trouxe esse ensino. Isso quer dizer que regra de conduta do Cristo, ser fraterno. Isso quer dizer que eu tenho que concordar com todo mundo? Não. Tenho que gostar de todo mundo? Não. Quantas vezes você quis matar seus irmãos? Mandar de volta, dizer, mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora tem uma criatura dessa? Que não abortou? Ah, não pode. Entendem? Mas é irmão. Eu posso falar mal. Alguém fala para ver. Que eu sei que não vale nada, mas é meu irmão, eu tenho que cuidar. É esse tipo de coisa. Por isso que existe família. É para a gente treinar na família aquilo que a gente vai fazer na sociedade. Está no livro dos Espíritos, na lei de sociedade. E aí, alguma pergunta? Tudo certinho até aqui? Aí chegam essas pessoas na vida da gente. Tá, e eu lido como? Tá, mas Jesus estabeleceu como regra a fraternidade. Aí vamos pegar um exemplo muito prático. Me desculpa se alguém se sentir incomodado, mas vamos falar de vida real. Nós vivemos um momento onde as pessoas estão com opiniões muito acirradas sobre determinados assuntos. Política, num momento especificamente sobre política, mas já tivemos sobre religião, já tivemos sobre futebol. Então sempre é momento, você escolhe um tema e se discute aquilo. E opiniões muito acirradas. De que eu estou certo, o outro está errado, eu sou o bom, o outro é o mal, eu sou isso, o outro é aquilo. Então quer dizer que eu tenho que concordar com o outro, que eu tenho que gostar do outro? Não. O que a fraternidade estabelece? A união. Então se eu me afasto do outro, se eu rejeito o outro, se eu excluo o outro, eu estou sendo antifraterno. Mas eu não posso gostar de não estou dizendo que tem que gostar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Kardec pergunta, mas como é que eu vou amar alguém que eu tenho desafeto? As pessoas dizem, mas amar não tem a ver com desafeto, com afetividade. Amar tem a ver com respeito. Respeitar o outro como o outro é. Você não pode concordar com o crime, com o equívoco, com a loucura. Você não tem que amar, concordar com a loucura. Mas nós precisamos amar o louco.
Isso significa respeitá-lo. Eu estou dando esse exemplo, pessoal, que você acabou de chegar na sua casa, ligou a TV. Na sua casa tem bons e maus espíritos. Quem são os maus espíritos? Os que transgridem a lei. Quem são os bons espíritos? Os que cumprem a lei. Do mesmo jeito aqui no centro. Tudo bem? Você ligou a TV, no canal TV que você gosta. Aí está na hora do noticiário. Eu gosto de usar esse exemplo, que é terrível. Eu preciso de 15 minutos. Eu já consigo chegar a 15 minutos. Mas quando eu comecei a treinar, 2 minutos eu já estava completamente sintonizado, né? Mas hoje eu consigo 15, né? Consigo 15. Porque é o exercício. E aí você liga a TV e começa a passar o noticiário. Aí passa o noticiário policial. Que daí, né? Aí político, esportivo. Agora eu estou feliz que o meu time está indo bem, né? O Imortal Tricolor está no topo da tabela. Então a gente não fica com raiva. Mas quando ele está lá embaixo, entra no noticiário esportivo, aí você, se já não ficou raiva nos outros, ali vai, né? Desculpa aí os corintianos, tá? Tá feio. Né? Ó. Acabou de sintonizar, né? E eu nem falei descolorado, né? E aí você tá lá, 10 minutos, você chegou, saiu do centro espírita, palestra, Jesus, amor ao próximo, saiu, foi lá, foi com os amigos, com a esposa e tal, foi lá num restaurante, fez jantou e tudo mais, toda alegria, felicidade, que maravilha, tudo bem, né? Chegou em casa, ligou a TV, noticiário. 10 minutos. Com quem você acha que você vai estar interagindo? Que espíritos? Porque você já quer sumir da terra com todos os criminosos. Depois você quer sumir da terra com todas as pessoas que têm opiniões políticas diferentes, né? E depois você quer sumir com o técnico do time que está... Quer dizer... Se acontecer o que você está pensando, meu amigo vai ficar aqui nesse planeta. Não, nem Deus, porque a gente chega um momento. Mas aí só tem um detalhe. Tem uma passagem no livro Boa Nova, que eu acho que é André, chega para Jesus e diz assim: ô Senhor, não sei se o senhor já percebeu, o senhor é uma pessoa o senhor é um homem tão bom, né? O senhor é o senhor, né? Mas o senhor já se deu conta que o nosso grupo, né, os que dão mais trabalho para o senhor são dos cristãos? Não seria interessante o senhor dar assim, uma ajustada nisso, né? Tirar os que incomodam? Aí ele disse: ô André, eu acho que é André, assim, se eu tirar, por quais motivos eu tiraria? Porque não fazem o que eu peço? Eu peço que sejam indulgentes, sejam perdão. Então, se eu começar a tirar os que não fazem o que eu peço, o que você está me pedindo? Então, nem você fica. Então, pessoal, é aquilo que eu falei. Eu poderia chegar hoje e dizer: o papel do anjo guardião é fazer isso. Só que talvez vocês saíssem daqui sem pelo menos pensar sobre o assunto. E agora, com esse exemplo final, e aí eu sugerindo as questões, leiam as questões do livro, estão muito claras. O papel dos amigos espirituais, aí tem os espíritos familiares, os protetores, os instrutores. Protetores não, os instrutores. Está aqui, olha, a partir da questão 489, anjo da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E não tem os maus espíritos, não, Enzo? Os espíritos simpáticos. Simpatia é sintonia. Então, quando ele vai falar dos espíritos simpáticos, ele fala ele chama de maus gênios. Em tese, qual o papel dos amigos espirituais em nossa vida? Nos inspirar, nos orientar, para que sejamos homens de bem. Então ele não vai impedir que a pessoa que está pisando no teu calo pare de pisar. Porque é pisando no teu calo que você pode exercitar o perdão. Ele vai dizer assim: aí quem tem mais um tempo, que já está mais um tempo aqui encarnado, que já tem filho, neto,
Já deve ter chegado assim, o filho chegou reclamando, né, das dificuldades. O pessoal mais novo não aguenta muita coisa. E aí chegou reclamando, dizendo assim, não, meu filho, tem um pouco de paciência. Isso passa. E se ele está de mau humor naquele dia, mas pai é todo dia. Então seja maior que ele. Não é assim que o pai faz? Pelo menos pai, né? Pai que quer ver o circo pegar fogo, diz assim, mas meta a porrada. Né? Mas o pai que é pai, não, o pai educa, porque sabe que isso vai fazer, não vai parar. Mas se ele aprender a lidar, não incomoda mais. Por isso que os Espíritos vão dizer a Kardec, o papel do anjo guardião é o de um pai. E aí, para finalizar, a partir de agora, sabendo de tudo isso que nós conversamos aqui, que não estou inventando nada, tá? Quantas questões eu citei do Livro dos Espíritos, as questões que falam sobre os anjos guardiões e tudo mais, 450 e 84 e seguintes, para pensar um pouquinho, com quem você está interagindo? Com quem você está interagindo no seu dia a dia? E o que você tem que fazer para interagir o máximo possível com os bons? Porque eles estão aqui. Não precisa chamar, eles estão aqui. É só você agir como os bons agem. E você vai estar interagindo com eles. Alguém bateu na face direita? Mostra outra. Todos os espíritos que na história da humanidade fizeram isso, automaticamente olham para você. Opa, tem um acordando. Vamos lá, porque vai ser difícil. Está sendo atacado? Se comporte como todos aqueles que foram atacados. Ah, você está morrendo. E aí eu encerro. Joana de Ângeles, não psicografando Divaldo, quando ela era Joana de Cusa, personagem que conviveu com o Cristo, ela se torna cristã, o marido era terrível, fica viúva, perde tudo, e tem ela e um filho. E eles são presos como cristãos. E vão ser queimados. E aí ela está lá, o filho do lado, renega. E ela, não posso. E o filho, mãe, pelo amor de Deus, por mim, renega. Não posso, meu filho. E aí, para finalizar, o carrasco olha para ela e diz assim, esse Cristo de vocês, ele só ensinou vocês a serem covardes? Aí ela olha para ele e diz assim, não, meu filho, ele também me ensinou a te amar. Se você hoje está numa situação dessa, e você age dessa forma, eu não estou inventando, pessoal, você vai entrar em sintonia com Joana de Ângeles. E com todos os espíritos que fazem parte do conjunto dos bons espíritos que estão no planeta Terra. Isso não é invenção, isso é lei. Sério, Enzio, nessas questões tem um texto de Santo Agostinho e tem umas questões que diz assim, o anjo guardião, ele pode te negar? Não. Ele se afasta de você porque você para de escutar. Ele te respeita, você não quer ouvir ele, toca a vida, filho. Então pensem nisso. Pensem nisso. E comecem a mudar o círculo de amizades dos espíritos que convivem com você no seu dia a dia. Depois me conta. Estou tentando, mas dá um trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje em todo sempre. Ah, tá. Pensando dessa forma, então, aproveitando o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, vamos fazer um exercício, uma prece exercício. Mesmo quando não tivemos o exemplo que deveríamos ter, mas todos somos filhos. E todos convivemos, direto ou indiretamente, mesmo não sendo da forma como deveria, nós convivemos com mães. E aí volta a insistir, mesmo se a nossa mãe não foi aquela que deveria ter sido, como deveria ter sido, somos filhos. E é nesse papel de filho que eu gostaria de convidar a todos para que abraçássemos esse personagem que existe em nós, de filhos, e pudéssemos juntos, vários filhos, olhando um para o outro, possamos perceber que acima de tudo e acima de todos, há uma grande mãe.
aquela que recebeu a missão de estar na terra e cuidar de todos os filhos do Pai que aqui se encontram. E nesse momento de oração, de interação, e assumindo esse papel de filho, por mais frágil que ele seja, nós pedimos: Mãe Maria, cuida de nós. Estamos tão cansados. Esquecemos que podíamos estar contigo, interagindo pelo pensamento e, acima de tudo, pelo coração, pelos sentimentos. Mãe, Tu que nunca nos abandonou e que estás conosco desde o início das nossas jornadas nesta terra, ampara-nos, envolve-nos, dá-nos a força necessária para enfrentarmos as dificuldades das lições ao qual estamos submetidos. Querida Mãe, em momentos como esse, raros até hoje, mas que farei esforços para que sejam mais contínuos durante as manhãs, as tardes, as noites, as madrugadas. Não só nos momentos de lágrimas, mas também em todos os momentos farei esforço para que possa sentir-te. E mesmo quando eu escorregue, quando eu esqueça, eu sei que estarás comigo, e mesmo eu me afastando, tu não te afastarás de mim. Por isso, Mãe, gostaria de te agradecer por esta oportunidade de conversar sobre teu filho, nosso irmão, e conversar sobre o nosso Pai, e conversar sobre o que é preciso para sermos melhores, e sendo melhores, possamos fazer parte constante deste grupo de seres que busca ser melhor. Que assim seja.